E aí, galera do nono ano, vamos começar mais uma semana daquelas, né, com aula gravada. E para a aula de hoje, a gente separou aqui, no caso, a primeira parte sobre a ditadura civil-militar aqui no Brasil. Vamos começar lá? E nessa primeira parte, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estudar o golpe civil-militar que dá início à ditadura no Brasil em abril de 1964. A gente vai estudar também o governo de Castelo Branco, do Coronel Costa e Silva, e vamos encerrar com Médici, ok? Então vamos rapidinho aí retomar algumas informações importantes. Nós sabemos que o golpe militar de 1964 ele acontece em meio a um contexto de manifestações de apoio popular ao presidente João Goulart e também de repúdio, né, às chamadas reformas de base propostas pelo governo dele. Então, diante daquele contexto ali de enfrentamento entre apoiadores, né, e contrários, né, e oposicionistas a João Goulart, é que o exército inicia um golpe chefiado pelo general Castelo Branco, com o objetivo de depor o presidente. Os militares invadem Brasília, né, e acuado, o João Goulart ele foge e se exila no Uruguai. Na época, o presidente da Câmara dos Deputados era Ranieri Mazzilli e momentaneamente ele assume a presidência do Brasil. Posteriormente, ele é substituído pelo general Castelo Branco, dando início, então, à chamada ditadura civil-militar no Brasil, que se estende por mais de 20 anos. Gente, é muito importante vocês entenderem o que é uma ditadura e, portanto, separei um slide especificamente para isso. A ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou de um grupo. A ditadura ela se caracteriza por ter censura, pela falta de eleições transparentes, pela falta de liberdade partidária e pelo intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. A ditadura civil-militar no Brasil não foi diferente. É muito importante a gente perceber que a presença do Exército na política brasileira já era de longa data. O Exército participou de vários momentos na velha República. Ele esteve presente, né, na proclamação da República, em movimentos políticos como o tenentismo, nos interventores escolhidos por Getúlio Vargas, né, e consequentemente, após Vargas, os militares eles ganharam, né, em participação política. E diante disso se tornou possível, né, que esses militares tomassem o poder quando simpatizantes da esquerda estavam no comando do país. O primeiro governante, Castelo Branco, ele foi celebrado e apoiado por boa parte da imprensa e de setores conservadores da sociedade. Os militares anunciavam que a permanência de Castelo Branco seria apenas por 2 anos, só para acabar com a constante chamada ameaça socialista, né? Posteriormente seriam convocadas as eleições. Entretanto, Castelo Branco fica bem mais do que 2 anos no governo. O militar, considerado um militar moderado, um pombo, né, decreta os primeiros atos institucionais. O que são os atos institucionais? Muito importante isso aqui, galera. São leis criadas por governos militares que não precisavam da aprovação do Senado, ok? Leis extremamente autoritárias. Eu fiz aqui um apanhado das 4 principais, né, durante o governo ali de Castelo Branco. O AI-1, que convocava eleições indiretas para presidente, aumentava o poder do presidente. O presidente poderia caçar direitos políticos de alguém por 10 anos, ok? O AI-2, que acabava com os partidos políticos no Brasil, organizando um bipartidarismo. De um lado, os apoiadores dos militares, a Arena, e do outro, os contrários, né, os opositores do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse bipartidarismo ele servia também para facilitar a vigilância sobre a oposição, ok? E o AI-2 ele ainda permitia ao presidente decretar, sem aprovação do Senado, estado de sítio, onde as garantias constitucionais elas são suspensas. O Castelo Branco, apesar de um pombo, né, apesar de um militar moderado, ele aprovou ainda mais 2 atos adicionais, o AI-3, convocava eleições indiretas para governador e nomeava prefeitos das capitais, e o AI-4, que convocava o Congresso a discutir uma nova Constituição, mas de acordo com a perspectiva dos militares no poder. Bem, conforme Castelo Branco editava novos atos institucionais, né, decretava, portanto, mais ações autoritárias,
maior eram as manifestações de movimentos estudantis e operários. E esses movimentos, eles eram violentamente reprimidos pela polícia e também respondido com os militares através da diminuição da liberdade e da democracia no Brasil. Vale lembrar que esses movimentos eles estavam inseridos em um contexto de contestação de algo, de alguma medida tomada pelos militares, como, por exemplo, os movimentos estudantis. No período em que aconteciam essas manifestações, o Ministério da Educação, o MEC, né, assinou um acordo com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, ok? E o objetivo era reestruturar a educação brasileira a partir da formação de uma classe operária, de uma mão de obra especializada para servir as indústrias estadunidenses. E a União Nacional dos Estudantes, a UNE, discordava dessa perspectiva de educação formada apenas para o mercado de trabalho. Se a gente for observar um outro lado, tá, do governo Castelo Branco, o lado econômico, a gente vai perceber que ele adotou uma série de medidas severas para controlar a crise econômica que o país passava. Os salários dos funcionários públicos foram diminuídos, os serviços públicos, como a energia elétrica, por exemplo, foram reajustados, aumentando o valor. Salários passaram a ser ditados pela livre negociação entre os patrões e os empregados e sem o apoio dos sindicatos, e o Brasil se abriu completamente para a entrada de investimento estrangeiro. Dá para a gente perceber que essas medidas severas na economia, elas reduziram a inflação, que era muito alta no período, e aos poucos a economia voltou a crescer. Entretanto, dê uma olhadinha nessa imagem aqui, bastante importante, que revela um outro lado dessas medidas econômicas do governo Castelo Branco, que é a acentuação das desigualdades econômicas, tá? A diminuição dos salários, o reajuste de serviços públicos, tá? A livre negociação entre patrões e empregados fez com que a diferença, né, a desigualdade econômica fosse acentuada no Brasil. Podemos dizer de uma maneira bem simplista, né, que os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Aquele mandato de Castelo Branco que deveria se estender até 1965, ele se estendeu até mais, ele foi até 1967. Tudo em nome de uma tal segurança nacional, né? Evitar que o país se tornasse ali um país de esquerda. Em março desse mesmo ano, começou a vigorar uma nova Constituição, que concentrava os poderes nas mãos do presidente. Posteriormente ao Castelo Branco, quem entra, né, para governar o Brasil é o general Arthur da Costa e Silva. Em 1968, no Rio de Janeiro, durante o seu governo, houve uma manifestação estudantil contra a qualidade e o preço das refeições servidas no restaurante Calabouço, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E durante as manifestações houve uma forte repressão policial e um jovem de 17 anos, um estudante chamado Edson Luiz, ele morre por conta, né, da repressão da polícia militar. Em resposta ao assassinato de Edson Luiz, há uma passeata envolvendo ali 100 mil pessoas e que, além da morte do Edson Luiz, era contrário à repressão promovida pelo governo. Como a gente pode observar aqui na imagem, né? Esse ano de 1968 foi considerado por muitos como o ano que não terminou. Isso porque, após a morte do estudante, manifestações e questionamentos ao governo cresciam em todo o país. Tudo parecia, né, levar a crer que o fim da ditadura estava próximo. Entretanto, em dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5 é criado pelo Coronel Costa e Silva. O mais radical dos atos institucionais fechava o Congresso e a Câmara de Deputados. Permitia a intervenção direta do governo federal nos estados e nos municípios. Suspendia todos os direitos políticos e individuais, como, por exemplo, o habeas corpus. Permitia ao Estado confiscar bens das pessoas e possibilitava ainda decretar estado de sítio a qualquer momento. Dá para a gente perceber o tom desesperador, né, gerado pelo Ato Institucional número 5, quando a gente olha, por exemplo, a capa do Jornal do Brasil, logo após a aprovação do ato institucional. Do lado esquerdo ali a gente pode perceber, mesmo no calor de dezembro, a previsão do tempo do jornal dizia: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. É óbvio que manifestar de uma forma muito clara o descontentamento com a AI-5, né, não era algo muito inteligente de ser feito nesse momento, apesar de necessário. Do lado direito,
No alto da página, outro texto que causa estranhamento. Ontem foi dia dos cegos, em alusão à aprovação da imposição do ato institucional número 5 no país. E quando a gente olha para a fotografia escolhida para compor a capa do jornal, a gente tem ali uma imagem de Costa e Silva na entrega das espadas aos novos guardas da Marinha e uma posição sugerindo ali que ele iria cair. Mas não caiu não, viu? Costa e Silva permanece no governo até a sua morte. Bem, em 1969, Costa e Silva tem um derrame cerebral e morre. E assume no lugar dele o general Emílio Garrastazu Médici, que governa de 69 a 74. Esse período, o governo de Médici, é marcado como um período ali de maior repressão aos movimentos de oposição. Manifestações ou greves contra as medidas do governo foram consideradas proibidas, ok? E havia censura aos meios de comunicação, obrigados ainda a veicular propaganda oficial do governo. E nesse contexto de dura repressão, cresce no Brasil as chamadas guerrilhas, movimentos armados que promoviam, focos de conflito pelo país com a intenção de enfraquecer o governo. Dentre essas guerrilhas, a gente precisa destacar ali a guerrilha do Araguaia, um movimento armado formado ali por cerca de 80 pessoas, organizado pelos militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Nesse momento, os serviços de informação do governo, descobriram os planos dos guerrilheiros e iniciaram, a partir de 72, uma operação para combatê-los. Entre os anos de 73 e 74, foram enviados 2 operações para a região, que conseguiram acabar com o movimento, assassinando e prendendo vários de seus líderes. Bem, sobre esse sistema de repressão, a gente precisa perceber lá o seguinte: que os movimentos de contestação ao regime militar estavam cada vez mais organizados e o governo passou a criar agências de inteligência e de espionagem, como, por exemplo, a OBAN, Operação Bandeirante, criada em 1969, comandada por um chefe da Polícia Civil de São Paulo e que integrava os trabalhos de órgãos de espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias. Merece destaque também a gente analisar a criação do Serviço Nacional de Informações. Subordinado diretamente ao governo federal, eles reportavam os departamentos de ordem política e social, os DOPS. Havia ainda a divisão, a subdivisão entre o COD, o Comando de Operações de Defesa Interna, e o DOI, o Destacamento de Operações Internas. Esses órgãos regionais de inteligência e repressão, eles praticavam, dentro das suas estruturas, vários atos de tortura que foram percebidos por depoimentos e documentos sobre o período histórico. Os documentos históricos desse período permitem a gente perceber, quais técnicas de torturas foram usadas no DOI-CODE. É possível a gente entender ali que haviam choques elétricos, ingestão de insetos como besouros vivos, baratas ou até mesmo ratos, empalamentos, com cacetetes com pimenta introduzidos em orifícios dos torturados, estupros, cuspes, golpes nas orelhas, nos pés, nas mãos, mutilações de testículos e unhas, pegavam lá agulhas finas e colocavam por baixo das unhas, arrancavam as unhas com alicates. E o mais comum de todos os métodos de tortura era o uso da suspensão em barra de metal, chamado de pau de arara. Você pode observar na fotografia do slide anterior, essa que aparece ali do lado direito, ok? Dentro dos relatos que a gente tem das torturas no DOI-CODE, merece destaque as ações do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ok? Ele foi responsável por várias dessas sessões de torturas, foi responsável, por exemplo, pelo caso da família Teles, um casal que foi torturado e posteriormente seus filhos, pequenos, se eu não me engano, 6 e 10 anos, foram levados, para ver os pais torturados, e até torturados na frente dos filhos. E também o caso de Luiz Merlino, tá? Que foi morto dentro do DOI-CODE e o coronel Ustra, ele alterou, os processos para dizer, no caso, que essa morte ela não aconteceu em decorrência das torturas sofridas. Dentro do DOI-CODE, aconteceu ainda a morte do jornalista Vladimir Herzog durante uma sessão de tortura. Entretanto, houve uma armação, como você pode observar nessa imagem ali, simulando uma situação de suicídio.
que obviamente não aconteceu. Se você tem curiosidade em relação a depoimentos sobre o que acontecia nessas sessões de tortura, eu sugiro que você leia esse depoimento aqui da Robeni Batista da Costa, durante a Comissão da Verdade, ok? Eu vou separar esse texto aqui no slide, estou enviando para vocês, se você quiser dar uma olhada. E ainda junto vai o link, tá? Sobre 8 relatos de vítimas da ditadura militar no Brasil. Beleza? Galera, para essa aula de hoje seria só isso, tá? A gente vai separar para a próxima aula, então, o milagre econômico, tá? A gente vai estudar ainda o governo de Geisel, o governo de Figueiredo e a reabertura lenta e gradual para a democracia, ok? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula.